Pouca gente fala sobre o spin-off do mangá de Blue Lock Episode Nagi. A história obviamente conta a perspectiva do Nagi sobre os fatos, principalmente os momentos onde ele não está com o Isagi, e aprofunda bastante não só o Nagi como outros personagens secundários. Eu fortemente recomendo a leitura porque ele é realmente bem interessante. E em um dos capítulos desse spin-off nós somos apresentados a Reiji Hiragi, um dos oponentes do Nagi na segunda seleção. O Hiragi tem como hobby fazer leituras de tarô, e no momento em que essas duas equipes se encontram, o Hiragi acaba fazendo algumas previsões a respeito do futuro do Nagi, do Barou e do Shigiri. Por mais que elas apareçam ali só para apresentar o personagem do Hiragi, essas previsões têm alguns significados ocultos bem interessantes. Significados que podem estar guardando grandes pistas sobre o futuro desses personagens e com certeza é algo para se prestar atenção. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre cada uma das previsões de Reiji Hiragi e vamos tentar descobrir o que elas podem estar dizendo pra gente. Antes da gente ir para a análise de fato, eu preciso só dar um aviso. Por mais que as cartas de tarô também possuam significados na vida real, a gente vai se basear principalmente no que é dito dentro do mangá. Os significados ditos pelo Hiragi têm sim uma conexão com os significados reais, eles representam eles de certa forma, mas são colocados de uma forma um pouco mais literal em relação a como se encaixam na história. Por isso eu vou me focar principalmente nos diálogos do Hiragi nas cenas, mas também vou adicionar alguns detalhes em relação às cartas reais, porque elas também trazem algumas reflexões interessantes. Então vamos começar logo pelo primeiro a ser analisado. A carta que sai para o Shigiri é o Diabo, que segundo o Hiragi representa sedução, traição e ruína. Ele diz que tem desafios enormes esperando pelo Shigiri e que ele tem uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e que ele deveria pensar o que realmente importa para ele antes desse momento chegar. Essa fala pode estar realmente guardando grandes coisas sobre o futuro do Shigiri, lembrando que tem aquele velho tópico que está aí desde o começo da obra, que é o fato de que o Shigiri tem que ser cuidadoso porque ele tem uma lesão no ligamento que pode gerar o fim da carreira dele, se ele não tomar cuidado. Essa sendo justamente a bomba relógio mencionada pelo Hiragi. Isso é retratado várias vezes dentro da história, nos arcos iniciais principalmente, no jogo do Sub-20, mas no spin-off do Nagi isso se mostrou um pouco mais frequente. Nos últimos jogos da segunda seleção, o Shigiri demonstrou certos incômodos em relação à sua perna, com a partida contra os 5 craques mundiais tendo que ser interrompida temporariamente graças a isso. Tanto o mangá principal quanto o spin-off estão construindo cada vez mais o quão problemática é a condição do Shigiri, e isso pode vir a ser uma grande questão mais à frente na obra. Existem inclusive algumas interpretações acerca da Carta do Diabo que enxergam essa carta como uma representação de falsa autonomia, um falso controle sobre o próprio destino, o que também combinaria com essa dinâmica do Shigiri. Não importa o quanto ele tentasse fugir dessa sua condição, ele ainda estaria fadado a sofrer com esse problema cedo ou tarde. A gente pode estar realmente próximo ao fim do personagem no Blue Lock, próximos do momento onde ele pode realmente voltar a se machucar gravemente. Eu obviamente espero que isso não aconteça, já que eu realmente gosto do Shigiri e não queria que ele tivesse esse destino, mas por toda a construção que está começando a ser feita é realmente um futuro possível e que a gente pode estar prestes a ver no mangá. Para Barou Shoei, a carta mostrada é o Enforcado, que o Hiragi descreve com o significado de resistência, treinamento e crescimento através de desafios. Ele diz que isso simbolizaria que o Barou iria enfrentar muitos desafios difíceis e que a única forma de superá-los era se tornar mais resistente, restringir o seu ego para criar uma nova versão de si mesmo. Eu diria que essa aqui é a mais interessante das previsões justamente porque, na minha interpretação, ela já se realizou. Na Liga Neo-Egoísta, o Barou deu de cara com um enorme desafio e só conseguiu superá-lo, evoluir a um nível bem alto inclusive, graças ao seu amadurecimento. O seu instante de reflexão que ele tem ali tanto por causa do Lorenzo, tanto por causa do Snuff, acabou gerando um momento onde o Barou parou de se ver como o único no campo
e deixou de ignorar os outros membros do time. Isso é ainda mais ressaltado pelo fato da carta do enforcado também simbolizar momentos de mudança de perspectiva, ou seja, exatamente o que aconteceu com Barou nesse momento da obra. O fato dessa previsão já ter teoricamente se realizado é especialmente interessante, porque isso serve como prova real de que esses diálogos do Hiragi realmente significam alguma coisa. Agora, se a previsão realmente falava sobre o arco da Liga Neo-Egoísta, ou se o Barou ainda vai precisar amadurecer mais ainda para superar outros desafios, só o tempo vai nos dizer. Mas eu acredito fortemente que o arco do personagem do Barou é inteiramente sobre amadurecimento, o que torna a previsão com a carta do enforcado ainda mais certeira nesse sentido. A do Nag talvez seja a mais previsível, mas é outra que também já se realizou, ou pelo menos uma parte dela. A carta de Seishiro Nag é a morte. O Hiragi a descreve como cessar, separação e fim de jogo. Se você está acompanhando o mangá de Blue Lock, você com certeza já conhece o contexto da morte de um gênio e o que aconteceu com o Nag recentemente com a eliminação dele do Blue Lock. Isso inclusive é representado pela aura do personagem, né? A caveira que sempre foi a representação do Nag dentro da obra. Essa previsão parece ter sido a mais certeira. O Nag realmente cessou, se separou do Urel e dos outros e sofreu um fim de jogo no Blue Lock. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que essa profecia estava apenas meio realizada. E por quê? Porque existe um significado na Carta da Morte que não foi mencionado pelo Hiragi. A Carta da Morte sim significa o que ele disse, mas também pode representar um recomeço, um renascimento, o fim de um ciclo para o começo de outro. O Nag pode realmente voltar, e se todas as previsões e simbolismos estiverem corretos, a Carta da Morte traria a ele não só um sinal de sua queda, mas também do seu retorno, algo que eu também acredito fortemente que vai se realizar mais cedo ou mais tarde. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre a última previsão mostrada. Ela é um pouco mais piada, já que o Nag faz isso só para zoar o Hiragi, mas acho válido falar, já que ela pode sim guardar um simbolismo. No final do capítulo, Nag puxa a carta do louco, ou do tolo, e diz que aquilo iria representar a derrota do Hiragi nas mãos dele. Por mais que seja só uma provocação, ao observar a carta do tolo, nós percebemos algo. Ela pode significar liberdade, mudança de algo estagnado ou até mesmo viver sem preocupação com o futuro. É curioso essa ser a carta puxada para o Hiragi, alguém extremamente analítico que joga de forma lógica, usando de dados e de estudos para conduzir as suas jogadas, sempre se preparando para qualquer imprevisto previamente. Talvez a falta de confiança no acaso tenha sido justamente o que trouxe a ele a derrota para o Nag. O que, novamente, traz um simbolismo bem interessante e muito provavelmente pode ter sido o significado oculto da cena onde a gente vê o tolo justamente sendo a carta que representaria o futuro do Hiragi, que inclusive também foi eliminado do Blue Lock logo após isso. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!